Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo investidor, tudo bem com você? Mais um dia aqui, Márcio Rezende, junto com você para junto a gente tratar de um assunto que, no meu ponto de vista, é extremamente relevante para qualquer pessoa que está investindo e guardando o seu dinheiro. Quando nós estamos guardando, poupando o nosso dinheiro que é suado, o nosso trabalho que é suado, acompanhar como anda esse investimento é muito importante. E hoje um dos investimentos que eu tenho orientado, dialogado, conversado com muitas pessoas é sobre fundos de investimentos imobiliários. Aqui mesmo nessa playlist eu já coloquei outros vídeos aqui falando sobre fundos imobiliários, algumas questões importantes sobre eles. Mas hoje eu quero especialmente esse vídeo ensinar como que eu leio o relatório gerencial de um fundo imobiliário. Quando a gente investe em um fundo de investimento imobiliário, você coloca o dinheiro lá, você está colocando na mão de alguém a responsabilidade de comprar imóveis, organizar inquilinos, receber o aluguel deles e te pagar a parte que te é devida. Ou seja, eu deixo de ter uma gestão ativa, eu deixo de ter uma casa de aluguel, onde eu tenho que preocupar com inquilino, com reforma, com pagamento de água, luz, internet, etc. E eu passo a terceirizar essa responsabilidade em imóveis maiores do que eu poderia ter, do que eu tenho capital para possuir. Isso tem um lado muito positivo. Nós podemos investir em galpões logísticos, podemos investir em lajes corporativas e ter como clientes Decathlon, Magazine Luiza, Amazon, caso do prêmio do ALZR, perdão, Lozeirão, que tem um data center. Então você tem empresas de tecnologia que estão expostas a ele, como locatários, e está muito bem tranquilo, Volkswagen, etc. Então você tem outro porte, mas é importante a gente acompanhar o que o gestor tem feito no nosso fundo. Então eu quero aqui ensinar desde onde eu encontro o relatório gerencial até como que eu leio o relatório. E eu escolhi um fundo que é o BCFF, custodiado pela BTG, porque é um fundo de fundos e alguém que mais tempo atrás me pediu uma orientação sobre como adquirir, ele adquiriu esse fundo. Então como que a gente lê um relatório? Vamos digitar aqui, vai lá no Google mesmo seu, digita lá BCFF11. Logo você digita, vai ter uma série de páginas aqui que vai estar falando sobre eles. Perceba, você tem aqui o Fundos Explorer, que é um fundo, é uma página que vai falar sobre ele, é muito legal. Ele tem uma parte que é gratuita e uma parte que é paga. No meu entendimento, não há necessidade de um investidor, pessoa física, para assinar aqui, a não ser que ele tenha um volume alto. Não há essa necessidade, tá, de pagar a parte, porque senão quem é profissional precisa, mas quem é profissional já tem outras ferramentas para fazer as próprias análises, tudo bem. Clube FI também é um site muito importante, FIS.com.br, são 3 sites muito bons para a gente buscar informações dos fundos. Mas Status Invest também, não está aqui. Mas se eu quero informação direta do fundo, toda essa galera aqui, eles têm propagandas para te vender. Os caras vão te vender coisa o tempo inteiro, ok? Quando eu tenho BCFF.BTG Pactual, o BTG é o banco custodiante, aquele que faz a gestão, diz que custodia as cotas dele. Então aqui é bacana, é legal, ok? Então quando você clica aqui, é um site específico da gestora. Olha aqui, ele já abre direto, ó, cadastro no mailing list. O que é isso? Quando você cadastra aqui o seu nome, o seu e-mail, todo mês que tiver um fato relevante, toda vez que tiver um informe, toda vez informa cotista, toda vez que tiver um relatório gerencial, já vai direto para o seu e-mail. Tá ok? Então isso eu acho muito interessante, porque toda empresa, outro fundo imobiliário, ele é obrigado a ter, pelo seu custodiante, o mailing list, que é justamente você cadastrar para receber as informações do fundo pelo canal oficial. Todos aqueles sites, Status Invest, Clube FI, FIC.com.br, Fundo Explorer, são excelentes, mas não são informações oficiais. As informações oficiais vêm do banco custodiante, que nesse caso do BCFF é o BTG Pactual, ok? Deixei aqui. Nesse fundo de inscrição eu não tenho interesse, eu não gosto de fundos, mas eu vou ver como que a gente lê um relatório.
Então aqui você tem sobre o fundo, a governança, informações dos investidores. Se for a primeira vez é importante você ter uma noção, mas o que eu quero ensinar até aqui é resultados e documentos lá em informes mensais. Ele tem informes mensais estruturados e tem um relatório mensal. Nós queremos um relatório mensal, o relatório gerencial dele. Todo mês o fundo é obrigado a colocar. Então vamos lá, o relatório gerencial dia 30 de agosto. Hoje, dia 14 de outubro de 2022, tá ok? Aqui você pode baixar ele, eu já baixei ele, já estou até com ele aberto aqui no meu PDF, no meu computador mesmo, ok? Então aqui você tem que, ó, visite o site, cadastre o mail-link, o regulamento do fundo. Ó, ele iniciou a atividade em janeiro de 2010, outubro de 2022, então já tem 12 anos, né? Administração e custódia BTG Pactual, gestão também é do BTG, e aqui já vai a primeira dica. Sempre que for investir em um fundo, olha quem que é a gestora. O BTG, para quem não sabe, é um banco que foi criado pelo Paulo Guedes, foi fundado pelo Paulo Guedes, hoje atual ministro da Economia do Brasil. Paulo Guedes é um cara extremamente competente, extremamente técnico do ponto de vista de economia. Doutor em economia não é o único, nós temos mais uns 3 mil doutores em economia no Brasil, mas ele é um dos doutores que a gente tem lá por Chicago, tem a escolinha de Chicago, onde ele estudou, bacana, não tem nada contra, só que como gestora, a BTG Pactual não tem histórico de ser uma boa gestora quando se fala de fundos de investimentos imobiliários. Entendeu? Então, assim, ela tem buscado melhorar, tem dado alguns passos nessa direção, mas é importante analisar o histórico de gestão e eu, no meu entendimento, eu não teria fundos cuja gestora é o BTG. Por outro lado, você tem a Credit Suisse, que são todos os fundos da HG, que talvez seja a melhor gestora que a gente tem, ainda que fora do Brasil a Credit Suisse esteja passando por dificuldades, mas os fundos aqui do ponto de vista de gestão, como o dinheiro do fundo não está vinculado ao patrimônio da Credit Suisse, não tem nenhum risco aqui que a gente possa correr. Então a gente tem um parâmetro de comparação muito bacana, ok? A Aliança também hoje, que é uma boa gestora que a gente tem, etc. Eu não teria fundos do BTG, ok? Então, a taxa de gestão 1,1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Isso aqui é importante porque toda vez que um fundo vai aumentar o patrimônio dele, ele tem que ter uma boa justificativa. Porque quando ele aumenta o patrimônio líquido, ele aumenta o tanto que ele está ganhando de gestão. É 1,1% sobre o patrimônio líquido, o que o fundo tem de dinheiro. Entendeu? Então, é importante a gente saber isso daqui. Por quê? O fundo vai fazer uma emissão de cotas para quê? A captar 50 milhões. Se captou 50 milhões, ele está pegando ali, ó, 550 mil no ano para ele. Ele está acrescentando um valor a mais lá. Para que ele quer isso? Ele vai fazer boas aquisições? Vai trazer valor ao cotista? Vai melhorar o portfólio do fundo? Então, a taxa de gestão ela é extremamente importante. Taxa de administração 0,15% ao ano sobre o PL é o valor de mercado, caso o fundo entregue o FIX. Não há taxa de performance. Quantidade de emissões foram 10 emissões, para 10 anos é uma quantidade razoável, né? Hoje o fundo conta com 25 milhões de cotas, o código de negociação BCF11, prazo indeterminado, como tem que ser, público-alvo investidores em gerais, né? O que isso quer dizer? Que não é só para investidor qualificado. Para investidor qualificado seria aquele que tem apenas 1 milhão investido ou que seja investidor profissional, que também pode ter, que tem alguma certificação no mercado financeiro, tá? Então ele não tem essa questão, ele é geral. Qualquer investidor pode optar em tê-lo. Ok? Deixa eu ver se não tem nenhuma informação que perdi, não, né? Não. Aqui ele tem informações, data base, dia 8/9, dia 8 de setembro, que é o quinto dia útil, data do pagamento, dia 12 de setembro, ou seja, quem tem
a cota até o dia 8 de setembro, termina de 8 de setembro com ela, faz direito a receber o rendimento da cota. O último rendimento 56 centavos, referência ao mês de agosto, ok? Valor de mercado 1, aqui em milhões, né? 1.808 milhões, ou seja, 1.808 milhões, ok? Aqui ele coloca nessa linguagem para tornar o número menor, né? Valor de mercado da cota, ou seja, se eu pegar o valor de mercado e dividir pelo número de cotas, dá R$ 71,80. Valor patrimonial, 1.974 milhões, ou seja, aqui um primeiro dado importante. Olha só, o valor de mercado dele é menor do que o valor patrimonial. Para um fundo de fundos, isso é terrível. Por quê? Porque ele só faz comprar outros fundos imobiliários. Então você consegue ter um valor patrimonial muito aderente. Você sabe muito tranquilo que está o valor patrimonial dele. Para o cotista, se o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, o fundo não está conseguindo agregar valor para ele nesse momento. Tá? Então, ao ler o relatório, isso aqui não é só um dado, não é só um número. Isso aqui explica sobre a gestora, o que a gestora está fazendo que não está atribuindo valor. O que isso quer dizer? Que se eu comprar tudo que o fundo tem hoje em dinheiro, eu vou ter 1.974 milhões. Mas se eu comprar todas as cotas do fundo, eu vou ter apenas 1.808 milhões. É bom se você comprar pensando que o fundo vai valorizar. O problema é, ele vai valorizar? A gestora vai conseguir entregar esse valor lá na frente? A gente vai observar já já que pode ser que isso não aconteça. Valor patrimonial da cota, R$ 78,00. O valor de mercado da cota, R$ 71,00. Se a gente fizer uma continha boba aqui, quando a gente fez essa diferença aqui, a gente tem o quê? 78,38, 71,80 menos essa diferença de 170. Então estamos perdendo aí nada, 9,16% do valor de mercado em relação ao valor da cota. Quase 10% a menos do valor patrimonial. Para um fundo de fundos, isso aqui é inadmissível. Você pode pensar, agora é bom porque ele está abaixo do valor. Ele vai conseguir chegar nesse valor no mercado? Último rendimento mensal, 0,56 centavos. O dividend yield dele, que é juntando todos os dividendos do último ano, dos últimos 12 meses, dá 9,4%. É bom? Para um fundo de fundos, quando a gente tem uma taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, hoje ela está a 13,75% ao ano. Se você fala aqui para mim, não, tá 9,4, mas ele tem uma valorização patrimonial, então tá beleza. Mas você não tem valorização patrimonial, só tem um dividendo e esse dividendo está bem abaixo da Selic, ou seja, não tá legal. Não ficou bacana. Ó, 9,4, 13,75. A gente tem aqui uma perca patrimonial de cerca de 40%, 45%. Ou seja, não tá legal, pode ser bem melhor. Pode ser bem melhor, você pode ter um resultado bem melhor. Então já nos acende um alerta pela gestora, valor de mercado se abaixo do valor da cota de
patrimonial e o dividend yield bem abaixo da Selic no momento. Então a gente tem 3 indícios de que a coisa não anda tão boa. Você tem 306 mil investidores, são 52 FIIs e 16 CRIs, 16 FIIs. Aqui FIIs, na verdade, pode ser fundo de tijolo, fundo de qualquer espécie, e os CRIs são dívidas. Tem nenhum problema, tem fundo que mexe só com essas dívidas, com esses financiamentos, e fazem um trabalho espetacular. O Alzirão 11, a LZR11, entregou uma cota agora extraordinária, porque ele comprou um imóvel e vendeu 2 anos depois e conseguiu algo extremamente significativo, que ele chamou de dividendo extraordinário para o seu cotista. Cada cotista vai receber R$ 3,51, se eu não me engano, só dividendo a mais de extraordinário nesse mês do Alzirão. Ou seja, tem gente que faz esses trades, essa compra e venda de fundos, ou de imóveis, ou de CRIs das dívidas, bacana. Tem gente que não consegue. O BTG não conseguiu fazer isso ainda. Tá? 2,84 milhões é o nível de negociações do fundo por dia, ok? 96% do portfólio está alocado, ou seja, tem pouco dinheiro em caixa, retorno no mês de 8,3%. Deve ter sido em relação à cota inferior, né? Ao mês anterior. Ou seja, deve ter dado um crescidinho no valor da cota. Mas todas essas informações estão aqui nesse momento, não são só números, estão dizendo muito sobre a gestão, sobre o fundo em si. Ó, em agosto de 22, o BCFF pagou 56 centavos aos investidores. Este valor representa um yield de 9,4% ao ano, com base na cota de fechamento do mês. Destacamos ainda o desempenho positivo da cota BCFF no mercado, com alta de 8,3% em agosto, ou seja, em agosto ele deu uma subida de 8% mais o dividendo. Ok, mas em relação ao valor patrimonial dele, ele ainda encontra 9% abaixo do valor patrimonial. Para um fundo de fundos, isso é prejudicial, isso não é bacana. No cenário externo, observamos em agosto um arrefecimento de inflação nos Estados Unidos. O fato se comprova. Hoje nós já estamos aqui em outubro, vimos que a inflação, minha gatinha está aqui comigo me acompanhando, né, princesa? Oi! E assim, nós vimos que em agosto a inflação veio um pouco acima daquilo que foi esperado, ou seja, a taxa de juros dos Estados Unidos deve subir, muito capital deve migrar para a renda fixa norte-americana, faz com que os investimentos em outros países tenham uma fuga de capital, um movimento normal que acontece, tá? Devido principalmente à queda de preços de combustíveis. Por mais seja esperado a inflação, 0,1, para os próximos 3 meses, aqui será a expectativa em agosto. Né? Nós estamos em outubro, veio de 0,4 a inflação lá, não foi 0,1, foi bem maior. É projetado ainda que o CPI, que é a inflação norte-americana, fique por volta de 9% em 2022, de forma que o mercado projeta mais uma alta taxa de juros pelo FID, aquilo que eu já antecipei. Na Europa, a redução do fluxo de gás proveniente da Rússia tem levado à redução de confiança dos empresários consumidores, causando impacto nas contas de energia, que aumentaram em mais de 35% em algumas regiões do bloco. Ou seja, aqui ele vai dar um panorama do mercado nacional e mundial para justificar alguns movimentos que aconteceram no fundo e os resultados que o fundo obteve. Ok? Então isso é importante porque te dá uma visão, perspectiva geral. Ok? Seção do investidor, mercado de FIIs. IFIX NTN-B. O que é NTN? É a nota do Tesouro Nacional B, que é o nosso Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA. O que é o Tesouro IPCA? É aquele que nos protege da inflação. A gente tem geralmente um movimento inverso. Quando a NTN-B sobe, os FIIs tendem a descer. Quando a NTN-B desce, geralmente os FIIs sobem o seu valor. Ok? Elas têm um movimento meio contrário. Se a gente perceber, olha aqui. À medida que um está caindo, o outro está subindo. Vamos ver, isso aqui é matemática, né? Isso aqui é minha praia. Como matemática eu sou. Então, olha só. Aqui ele fez essa relação. Perceba, em cinza a gente tem NTNB.
Tô deixando aqui eu mudar a cor. Agora foi. Então você tem uma NTNB que está aqui de cinza e você tem o IFIX que está de verde, tá vendo? De azul, verde. Então olha só, quando o IFIX cai, o IFIX está caindo de azul. O que está acontecendo com a NTNB? Ela sobe. Ela tem um movimento inverso, elas são inversamente proporcionais. À medida que um desce, o outro sobe. Perceba, o outro subiu, ele tem uma leve quedazinha. Houve um tempo aqui que houve a queda, olha o que está acontecendo com a NTNB, está subindo. Ela sobe, quando que ela sobe? Enquanto o IFIX está descendo. Ou seja, enquanto o IFIX desce, a NTNB sobe. Enquanto a NT sobe, o IFIX desce. Ó, aqui o IFIX começou a subir. Ele começou a subir, o IFIX começou a subir, ó. A tendência é que ela comece a descer. Depois, se houve um paralelismo aqui, né, nesse período aqui de março a abril, tá ok? Mas geralmente, à medida que o IFIX sobe, a NTNB desce. É um movimento contrário dos dois. Por que, que ele está mostrando isso? No juro futuro, no longo prazo, se o IFIX continuar subindo, a NTNB ele vai pagar mais. Porque o investimento na NTNB é um investimento seguro que vai te pagar a inflação. Então é bem tranquilo a compreensão desse fato. Então aqui ele vai justificar isso. Certo? E aqui o que, que ele faz? Aqui ele traz a anualização do dividend yield por segmento. Aqui a gente pode confiar porque é uma gestora, não é possível que eles vão fazer besteira nesse tipo de informação, né? A informação relevante para o mercado. Qual que é o dividend yield? As casas especializadas têm isso aqui também, eles pegam aqui, né? Então perceba, os FIIs de shopping estão pagando anualmente 7,9%, a rentabilidade no mês foi de 14,8%. Os escritórios 7,5%, logístico 8,5%, fundos de fundo são os FOF 10,3%. Por que o fundo de fundo tem que pagar mais? É simples, você está pagando alguém profissional para comprar e vender para você. Se esse cara não faz melhor, não justifica você pagar o cara. Entendeu? Os híbridos 9,9%, o IFIX está pagando 9,4% e os FIIs de CRI 14%. Aqueles ainda estavam surfando bem por conta do IPCA, né? O IPCA começou a ter, a gente começou a ter deflação no Brasil, julho, agosto, setembro, está acumulado a deflação. O que isso quer dizer? Que os fundos de CRI que estão atrelados aqui ao IPCA, que é a inflação, como o IPCA, que é a inflação diminuiu, pelo menos em teoria, ainda não foi sentido no bolso, só com combustíveis, os outros itens da cesta de alimento ainda não conseguiu abaixar. O que isso quer dizer? Que vai receber menos. Né? Então ele traz esse panorama. Qual que é o dividend yield que ele está anualizado aqui? 9,4%. Ou seja, ele está abaixo do fundo de fundos, né, que é 10,3%. Ou seja, a gestora está dizendo aqui, se você souber analisar os dados, nós não estamos fazendo um bom trabalho. Tem gente trabalhando melhor do que nós. Porque na média é 10,3%. Se na média é 10,3%, tem gente de fundo que está fazendo melhor do que 10,3%. Para compensar o 9,4% aqui do BCFF. Então perceba que entender esses números faz toda a diferença em como você vai colocar sua grana. Olha só o que ele está dizendo aqui. 53% do fundo são fundos de CRIs e CRIs diretamente. Tá? O que é um fundo de CRI? CRI é dívida. É quando você financia a construção de um imóvel. Imagina que você tem um loteamento, já entra em outra história, né? Mas você tem um fundo a gastar lá, um prédio a gastar 40 milhões de sua construção.
Ele vai lá no banco, pega 40 milhões com o banco. O que o banco faz? Beleza, eu vou securitizar a sua dívida. Você vai me pagar e o total vai dar 48, 50, 60 milhões. Eu vou securitizar. O banco vai no securitizador e fala, banco, securitizadora, tá aqui, ó. Compra essa dívida de mim. Se a incorporadora que está construindo não me pagar, você vai arrumar esse compromisso comigo. Aí vai lá e vai lá. Deixa eu ver. Quem está construindo? Ela é boa ou não? Eu vou te cobrar uma taxa. Vou te cobrar uma taxa de 12% ao ano, 15% ao ano, sei lá. E aí, à medida que vai vendendo, porque imóvel você vende imóvel na planta. Então, à medida que vai recebendo, vai amortizando essa dívida, você vai pagando o investidor, você vai pagando a securitizadora. Lá, essa é a questão, tá ok? Beleza? Ótimo, tranquilo. Beleza. E aí tem um rendimento. E esse rendimento, o que a incorporadora faz? Ela paga a prestação mais esse juro. E esse juro é distribuído para o fundo. Ok? Então, olha só. Um fundo de CRI, ele é muito difícil de ser analisado. Não é muito difícil, é porque assim, você tem vários tipos de cotas, você tem cota sênior, você tem cota júnior, você tem mezanino, você tem uma série de questões que precisam ser identificadas. O objetivo da aula hoje não é falar sobre isso, é a gente compreender a leitura de um relatório. Então, vamos ver um relatório de um fundo, depois vamos ver um do Alzirão, tá ok? Que é um fundo que ele é híbrido, né? Que ele tem vários segmentos dentro dele. Então, assim, entender as informações que estão sendo dispostas dentro desse relatório. 25% é em lajes corporativas. O que é lajes corporativas? São escritórios. Ok? Você vai entrar lá para escritório. Então, olha só, a participação desse segmento não foi alterada em relação ao último mês. A alocação do BCFF é composta principalmente pela participação no EZTB e no RE Prime. Ambos detentores da EZ Tower, ativo AAA, em uma das melhores regiões de São Paulo, com yield de 8,6% ao ano. Ou seja, esse fundo ele compra cotas desse fundo EZTB e do RE Prime. E esses dois fundos têm a EZ Tower. Vamos lá, o que é esse EZ Tower? Vamos dar uma olhada nesse camarada? EZ Tower. É da Ezetec, né? A Ezetec é uma empresa, e essa empresa Ezetec você pode inclusive ser sócio dela também, mas é outra história. Então você tem aqui os imóveis, né, dela, Exit Towers, lajes corporativas. Características, a galeria, lajes corporativas de 1.630 a 1.869 metros quadrados. Ok? Um rico em propriedade, um arquitetônico, oferece padrão técnico. O que é um ativo AAA? O que é um ativo AAA? Que essa classificação, o chamado rating, diz com a qualidade do imóvel, ou seja, o mais alto padrão que você tem. Padrão de A, você tem o A, double A, que é 2A, A seria A, e o AAA, que é AAA, que é o mais alto padrão que você tem. Então, são torres exclusivas, lobby corporativo com amplo pé direito, praça central cascata e vegetação nativa. Então, isso aqui tudo agrega valor. Tecnologia de ponto de segurança, L-ponto, estacionamento, tem a certificação LEED. Então, uma série de questões que influenciam. Né? Então, você está aqui no escritório, a empresa vai alocar lá isso aqui. E o pagamento desse aluguel vai lá para o fundo. Ok? Então, aqui a gente consegue ver mais ou menos o que é essa EZ Tower. Eu acho importante a gente ter uma boa noção do que está acontecendo. Então, ele tem uma participação nisso, e apesar dos possíveis impactos da Covid nos escritórios, embasando sua tese na alocação em ativos de alta qualidade com excelente localização. Né? Contratos atípicos. O que é contratos atípicos? Contrato atípico é aquele que você não pode fazer revisão. Uma vez que você definir, vai ter que ser cumprido. Se não for cumprido, tem uma multa extremamente alta que beneficia o locador. Sempre. Tá? 6% em shoppings. E aqui é onde o fundo sofre mais ainda, porque shopping está sofrendo aí desde o início da pandemia, né? Ok? Então, desde o início da pandemia, o fundo tem sofrido
os shoppings têm sofrido, né? Porque não voltaram ao patamar de vendas. Os aluguéis de lojas em shopping, eles têm o que a gente chama de luva. O que é a luva? Tem um valor fixo, mais uma porcentagem do volume de vendas. Se as vendas não são tão elevadas, essa porcentagem ela não é tão alta, ok? Então os fundos de shopping têm sofrido bastante, ainda não se recuperaram plenamente. E aqui ele fala o resultado. Em agosto distribuiu 56, valor em linha com o mês anterior. O FFO de agosto, e ele vai explicar lá embaixo que o FFO, foi de 68 centavos por cota, valor em linha com o mês anterior, que representa um aumento de 36% em relação ao ano passado. O resultado resiliente da FFO dos últimos meses é devido principalmente ao portfólio de FIIs de CRI e CRIs investidos pelo VCFF, cuja alocação é estrelada com a visão macroeconômica, se desenha um cenário desafiador com a permanência dos juros em alto patamar pelos próximos meses. A frente trade, o que é o trade? A compra e venda de fundos. Como ele é um fundo de fundos, é comum ele comprar e vender fundos buscando um valor de cota. O que é isso? Eu comprei isso por R$100, chegou a 105, chegou a 105 eu vendo. Eu tive um ganho de capital. Tá? E ele transfere isso para o cotista. Então, apresentou um resultado negativo nesse mês, ou seja, essa parte que é a gestão ativa, que depende da minha expertise para gerar grana, eu não consegui fazer bem. Devido a posições desinvestidas com prejuízo, ou seja, fiz cagada e vai dar ruim ainda, deixa eu sair disso aqui logo, antes fique pior. Infelizmente. Em linha com a tese apresentada nos últimos meses, o objetivo desse movimento busca reavaliar as posições do portfólio, tendo em vista seu custo e oportunidade. O que é o custo e oportunidade? Será que vale a pena eu deixar 30 milhões aqui num fundo que está me dando prejuízo agora, ao invés de eu colocar esse 30 mil que seja numa renda fixa, ou seja, um outro fundo que eu já tenho aqui participação, que está me pagando melhor? Será que vale a pena eu ter o prejuízo e deixar de ganhar no outro lado? Eu posso assumir esse prejuízo e ganhar aqui um pouquinho para ver se é melhor. Esse é o custo de oportunidade, é o custo de aplicação do dinheiro que eu estou deixando de aplicar em outra oportunidade. Ok? Com o fechamento da curva de juros ao longo do último mês, observamos um resultado positivo para as FIIs, refletido no aumento de 5,8 IFIX no período. Essa alta demonstra o maior otimismo do mercado, que deverá se traduzir em resultados significativos pela frente de trade. Ou seja, mais para frente deve ter um ganho de capital aí. Tomara que eles consigam consolidar isso, né? Rendimento dos créditos diretamente investidos aumentou em 0,3 centavos por cota, devido a novas alocações realizadas. Ao longo dos últimos 3 meses, essa frente apresenta um aumento de 6 centavos por cota, dobrando sua participação no fundo. Com o aumento do CDI, é esperada ainda maior relevância dessa frente à composição dos resultados. Por fim, o fundo encerrou o mês com 42,3 milhões em reservas, dentre gerenciais e de contingência, 11,68 por cota. Então, olha só, aqui ele vai explicar de onde que veio essa renda nossa. Como que veio isso? Esse rendimento. Isso aqui é dono. Ó, reserva de contingência, essa partezinha aqui tá muito parecida essas cores, né? Rendimento financeiro foi muito pouco, renda de CRI. Ó, vamos ver se a gente consegue identificar. Ó, renda de FIIs, que é de preto. Aqui, renda de FII esse mês foi 65 centavos por cota, ok? Ganho de capital, ou seja, as operações que eu fiz, o que eu comprei, o que eu vendi para ganhar capital. Aqui foi 11 centavos, foi 9 em julho, foi 5 em junho, foi 5 em maio. Acho que foi 1 centavo aqui, foi 51 centavos aqui. Não, aqui foi renda de CRI. Olha só, o ganho de capital que aqui não teve nada, né? Essa cor aqui é a renda de CRI, ó. Ou seja, ganho de capital não teve nada. Despesas
e ajustes de IR, referente a ganho de capital. Então, ou seja, o IR é imposto, então tem que perder dinheiro, né? Tem que deixar de ganhar, né? Tem que tirar dinheiro, porque é imposto de renda, ok? Só que se ela vai de novo. Sugestão já aí, BTG, muda essas cores suas aqui, não faz só em tom de azul não, BTG. Ajuda o seu cotista a entender melhor o seu fundo. Só quando ela me Ficou confuso. eu comprar ela tem que me ver. Aqui ele vai para o segmento de atuação, ó. FIIs e CRIs, comercial, que são as lajes corporativas, logística tem mais que, shopping 6% e caixa 4%. E outros 4%. Cara, a visualização não tá bacana deles, hein? Ó, EZTB, que é um fundo, né, que ele tem tá 8,4%, ou seja, não tem uma exposição tão alta em cada fundo, isso é bom. Né? Eles vêm aqui, ó. Olha só, eles vêm BTLG, ou seja, eles investem em fundos, são cotistas de próprio fundo da casa. Isso aqui não é uma coisa que a gente vê com bons olhos, ainda que seja um valor não expressivo, 3%, mas, não, eu vou pegar a grana de vocês para comprar fundo meu mesmo. Entendeu como é que é? Eu vou pegar 50 mil emprestados de gente aí para comprar produtos meus da minha empresa. E aí depois eu vendo eles mais caro um pouquinho para vocês. E repasso o dinheiro. BTCR. Então olha aqui, são dois fundos que eles têm uma participação. KNP, os Quinéias, né? Quinéia é do Itaú. Os fundos do Itaú, do Quinéia, são fundos que são extremamente bem geridos. Né? A Quinéia e o Itaú ele tem um histórico de excelente gestão nesse ponto. São fundos que não vão te pagar muito, mas eles te dão segurança, te dão uma rentabilidade razoável, não vai te dar dor de cabeça. Ele vai te cobrar por isso. Vou te entregar o que você quer. Só que não vai ter nada de extraordinário, né? Aí ele vem imposto de renda tentando explicar, cotação histórica e volume mensal, e aqui a gente tem um problema, porque aqui ele não colocou. Ele tenta comparar aqui para mostrar aqui que o fundo vai estar... A rentabilidade do BCFF, olha lá. Rentabilidade no mês, 8,3%. Ficou melhor do que o IFIX, ficou melhor do que o CDI, melhor do que o IBOV. Ok. Mas em 36 meses, você tem 8,4% do BCFF em 3 anos. É muito pouco. O IFIX foi 12%, o CDI 14%, o IBOV 8,8%. Ou seja, não ganhou de ninguém nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, está todo mundo dando show aqui no BTG, no BCFF. Ou seja, eu não investiria nesse fundo. Eu não investiria, eu não recomendaria esse fundo. Não, mas Márcio, mas eu não quero ter dor de cabeça, não sei analisar um fundo, então eu vou pagar o BTG para fazer isso para mim. Beleza. Paga para mim que eu te oriento aqui então. Porque esse aqui não tá legal não, esse aqui não tá bom não, sinceramente, tá? E tô te mostrando o porquê. Ela vai trazendo demonstração do resultado aqui e o contato deles. Então assim que a gente lê um relatório. Esse é um relatório de um fundo de fundos, do BCFF. O vídeo está ficando muito comprido, então no próximo eu vou fazer um outro vídeo, que eu subi hoje ainda aqui no YouTube, para a gente falar sobre um outro fundo, como ler relatório de outro tipo de fundo, um fundo de tijolos, tá ok? E eu vou escolher o LZR, o Alzirão 11, beleza? Aquele abraço, Deus te abençoe, fica com Deus.